Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer a nossa correçãozinha aqui, certo? Da nossa página 235 a 245. Lembrando que as nossas atividades, ela tá atrasada, tá uma aula atrasada, né? Da correção, não no livro, é só a correção mesmo, por conta de que a gente passou uma semana sem ter atividade, no caso a gente passou uma semana sem ter vídeo por conta das provas. Beleza? Mas a gente vai estar colocando essa semana ou no máximo na outra em dias, tá bom? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, lembrando para vocês que a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo as explicações e a gente vai trazendo algumas revisõezinhas para vocês justamente na questão. Beleza? Então, uma delas é isso daqui. A gente vai ver aí na primeira questão a respeito de abstrato, né? Que é o sujeito, desculpa, que é o substantivo concreto e o substantivo abstrato. No caso, esse daí é o abstrato. Lembrando também que a gente vai começar a ver a questão de coordenação. O que é coordenação? É ligado à questão da conjunção, ok? Da conjunção. Nós vamos ter a forma da conjunção das orações coordenadas assindéticas e sindéticas, certo? Assindéticas e sindéticas. Uma, ela não tem preposição, certo? E a outra vai ter preposição, beleza? Professor, o que é isso? Sindética e assindética. A gente ainda vai fazer um vídeo, certo? Para vocês explicando passo a passo a respeito do que é sindética, assindética, oração coordenada adversativa, né? De antemão eu quero só fazer um geral para vocês que vocês possam entender a respeito de que não é um bicho de sete cabeças, beleza? Um exemplo, uma oração coordenada aditiva, ela vai adicionar, beleza? Uma oração coordenada adversativa, ela vai ser o que? Ela vai ser contrária, é uma adversativa, beleza? Uma oração coordenada conclusiva, ela vai concluir. Uma oração coordenada alternativa, ela vai fazer o quê? Alternar. Uma oração coordenada explicativa, ela vai fazer o quê? Explicar. Basicamente é isso, beleza? Basicamente é isso. Tem uma coisinha ou outra que puxa um pouco mais, mas orações coordenadas são isso. Lembrando que oração é o que tem verbo, né? E coordenada é o que? É a que coordena toda a oração, ou seja, a partir dela vem a subordinada. Beleza? Então, esse daí é o geral, para a gente poder entender, né? E a gente fazer esses primeiros exercícios aqui, que são os mais simples, certo? Então, o próprio nome já dá a classificação. Então, é só você usar a lógica que você vai conseguir entender a respeito dessas orações aqui. Não é difícil, beleza? É facinho, facinho, facinho. Vamos lá, ó. Vamos lá para vocês começarem a entender, né, nesse exercíciozinho de revisão, e depois a gente vai e faz um vídeo para vocês explicando só sobre as orações coordenadas. Diz o seguinte, a primeira questão, ó. De acordo com a leitura do poema, e você leu o poema, óbvio, né, o presente parece ser algo concreto ou abstrato. Pessoal, no caso presente aí seria o que? Seria algo abstrato, beleza? É algo dentro da linha da linha do sentimento, da sensação, da emoção, beleza? De um estado, né? Um estado de espírito. Seria o que? Seria uma questão abstrata, ok? Uma questão abstrata. 2. Diz o seguinte: escreva do poema um verso que justifique a sua resposta. A sua resposta seria: professor, praticamente todos os verbos apontam para ima, imaterialidade do presente, né? Que seria o quê? Comente isso com a turma. No caso, pessoal, é o que vai trazer o quê? Que vai trazer essa questão do estado de espírito, que seria a questão do presente em si, ok? Seria essa coisa mais não palpável, que a gente não consegue imaginar como seria, né? Seria a questão abstrata. Terceira questão aí seria uma questão pessoal, que vai dizer assim, ó, para você, o que é presente é oferecido pelo eu lírico, certo? Então seria uma questão pessoal, cada um vai dizer aí o que seria para você, beleza?
Quarta questão diz o seguinte, ó, releia a segunda estrofe do poema. Aí ele separou a segunda estrofe aí pra nós, ó. Estas com ele na chuva e, aí você tem, ó, e, né, não temes que se desfaça. Estás com ele na multidão e, novamente, não o escondes dos mutilados, ok? Vamos lá. Agora responda as questões abaixo. A que se dirige o eu lírico, né? Ele vai se dirigir quem? Esse poema em si, ele vai ser para quem? A pessoa a quem é oferecido o presente, para quem ele está dando presente, beleza? B, ó. Como essa pessoa é tratada pelo eu lírico, certo? Seria o quê? Essa pessoa é tratada por tu, né? Seria um pronome de tratamento. Ele trata ela por tu, certo? C. Diz o seguinte: transcreva da primeira estrofe o verso em que o eu lírico deixa claro que o presente não se desgasta quando exposto à chuva. Seria imperecível. Imperecível é aquilo que não se perece, não se acaba. Beleza? Vamos lá, ó. Como se classifica as palavras destacadas? Você vai ter a palavra destacada aí, ó. E, né? Seria o que? Seria conjunção. O que é a conjunção? É aquilo que vai servir para ligar um termo a outro, ou uma oração a outra. Você vai ter aí, ó. Estás com ele na chuva, certo? Você consegue entender, certo? Estás com ele na chuva. É uma oração. A outra, ó. Não temes que se desfaça. Você também consegue entender. Você tem a primeira oração. Como é que eu sei que é a primeira oração, professor? Porque tem um verbo, ó, estás, né? E o outro, temes, né? Então, vai fazer a ligaçãozinha aí entre as duas é o quê? É a conjunção. Então, tem aí a conjunção, beleza? Que relação de sentido é expresso por essas palavras, né? Seria questão de quê? Seria uma questão de oposição, certo? Oposição, ó. Essa conjunção expressa uma ideia de oposição, ó, né? A coisa está na chuva, mas não se desfaz, né? A coisa está na multidão, mas ela não se mutila, beleza? Então seria de oposição, né? Nós vamos ter aí, ó, a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte, ó: os poemas podem ser escritos em versos rimados, né, metrificados ou livres. Como você certamente percebeu, os versos que compõem o presente não rima e não obedece a nenhuma métrica, ou seja, são versos livres. No entanto, há um verso em que a palavra rima, produzindo uma rima interna, né? Transcreva, seria presente onipresente, certo? Presente onipresente, beleza? É o que é onipresente aqui está em todo lugar, é um presente que estava em todo canto, em todos os lugares. Sexta questão. Agora leia a quarta estrofe do poema. Aí ele separou a quarta estrofe para nós aí, ó. Eis o que não te denuncia. Porquê, ó, junto sem acento. Lembrando que o porquê junto com acento ele está se referindo à resposta, beleza? Sem acento, né? Eis o que não te denuncia, porque não tem face, né? Não é face, viu, pessoal? Não é Facebook, não, é face, o rosto, né? Nem volume para ser jogado ao mar. Seria qual aí, ó? Considerando esse verso, podemos afirmar que o quê? Podemos afirmar a letra B de bola, ó. A expressão do jogador no mar quer dizer jogar fora no mar, né? Jogar fora, desprezado. Desprezado. Sétima questão. Ainda sobre a quarta estrofe do poema, a conjunção porque expressa uma ideia de que, eu já disse, né, pessoal, lá em cima o porquê junto sem acento ele vai ser o que? Vai ser explicação, beleza? Explicação. Seria a letra B de bola. Agora leia as duas últimas estrofes do poema. Eis o que é jovem,
a cada lembrança, porque não tem data e série para envelhecer. O que hoje percebes não pode ser devolvido, certo? Vamos lá, as questõezinhas aí, ó. Letra A diz o seguinte, ó: por que o presente não tem data para envelhecer? Porque ele é o quê? Porque ele é imperecível, certo? Ele não envelhece, ele não se acaba, né? B, para você, se é para você é pessoal, né? Para você, porque o presente não pode ser devolvido, né? Aí você vai dizer aí o porquê que ele não pode ser devolvido, né? Letra C, qual é a relação semântica, ou seja, de ideia, né? É estabelecida pela conjunção e. Seria uma questão de adição, né? Ele não tem data e também não tem, né, outras coisas, beleza? Seria uma adição. Você vai ter aí, ó, essa tirinha, certo? Você vai ter essa tirinha e na primeira tirinha vai dizer o seguinte, ó: Preá resolvi que vou decorar a gramática toda, vou ser gramático quando crescer. Aí o restante aí, ó. Dá muito trabalho pensar como os linguistas, né? Eles estudam muito, discutem em congressos, fazem mestrado e doutorado. E por que é melhor e por que é melhor ser gramático, café, né? Aí vai explicar aí, ó. Porque os gramáticos não fazem nada disso. Eles só dizem o que é certo e o que é errado. Beleza? Vamos lá. Aí você vai ter aí, ó, as questõezinhas, né? A1 vai dizer o seguinte, ó, né? O que seria o relógio do ponto a que se refere o poema no título do poema? Desculpa, se refere o poeta no título do poema. O relógio de ponta é o marcador do horário de entrada e saída dos funcionários, certo? No local do trabalho. 2. Para o eu lírico, o que acontece com a vida, né, quando é levada a sério demais? Torna-se amarga, certo? Torna-se amarga. Quando você leva a vida sério demais, né, você não tem momento de lazer, a vida se torna o quê? Se torna amarga, né? Terceira questão. No poema, o eu lírico se apresenta como primeira pessoa. Com isso fica claro no texto, o que fica claro no texto? A identificação do eu lírico fica clara no emprego do pronome e verbo relativo à primeira pessoa do plural, né? Seriam, no caso, eles. Vamos lá. Que relação se estabelece entre o eu lírico e o leitor? Seria o que? Seria o emprego, os pronomes, os verbos relativos e a primeira pessoa do plural, né? O autor inclui o leitor como sujeito do discurso, chamando a atenção para o fato de de compartilhar a natureza humana. Quinta questão. A primeira estrofe do poema apresenta-se como um texto argumentativo. Lembrando que um texto argumentativo, como o próprio nome diz, ele vai fazer o que? Ele argumenta, ok? Identifique os versos em que o eu lírico defende um ponto de vista. Seria o que? Seria tudo que levamos a sério torna-se amargo, ok? Vamos lá. Sexta questão. Nesse verso argumentativo, o eu lírico propõe uma relação geral, convidando o leitor a passarem juntos as palavras que o autor utilizou nessa estrofe com o objeto contribui para a generalização do seu ponto de vista
foram quais? Seriam tudo e todo, ok? Seriam tudo e todo. Seria a letra I, seria a letra D de dado, certo? Sétima questão, nós temos aí um fragmento, ó. Agora leia o primeiro verso do poema. Tudo que levamos a sério, né? A letra A diz o seguinte, ó. A língua portuguesa oferece uma opção para apagar o desenvolvimento do eu como conteúdo de que expressa. Essa opção consiste no emprego da terceira pessoa. Reescreva esse verso passando para a terceira pessoa. Né? Seria o quê? Tudo que os homens, né, ou as pessoas levam ou leva a sério. Ok? Vamos para o item B. Essa mudança refletiria no sentido do verso? Explique. Né? Ela refletiria, pessoal, a respeito do verso? Não, né? Não se alteraria, porque você só tinha passado para o plural, beleza? Não se alteraria, né? Seria a mesma coisa, a mesma ideia. Oitava questão diz o seguinte, ó. Considerando o sentido do poema, poderíamos substituir o adjetivo amargo por quê? Por chato, ok? Seria uma vida chata, ou seria uma situação chata, beleza? Seria a letra A. Nona. Na primeira estrofe do poema, o termo todo o amor exerce uma função sintática de quê? Seria uma função sintática de aposto. Seria a letra E, certo? Lembrando que o aposto ele vem o quê? Ele vem com as pontuações. Ou vem entre vírgulas ou dois pontos, certo? Então seria o quê? Seria um aposto. Décima questão. Leia a frase a seguir, retirada do poema. Tudo que levamos a sério torna-se amargo, né? Letra A. Quantas orações há nesse período? Seriam duas, né? Professor, como é que eu sei quantas orações tem? Pessoal, é só contar o número de verbos, ó. Nós vamos ter aí, ó, levamos um verbo e torna-se seria o outro verbo, seria duas orações, beleza? Dois verbos, duas orações. É só contar os verbos que você vai ter o número de oração. Qual a função sintática do termo tudo que levamos a sério? Seria o quê? Seria sujeito, né? Como é que eu sei, professor? O sujeito, é só você perguntar para o verbo, né? O que é amargo? Né? O que nos leva a se tornar amargo? Seria tudo que nos leva a sério, ok? Nos leva a sério. Seria sujeito. 11ª questão. A 11ª questão, você vai ter aí, ó, 4 afirmativas. Você vai ter aí, ó. Agora analise as afirmações abaixo, considerando o emprego de algumas palavras expressas no poema. Aí você vai ter aí algumas palavras expressas, ó. A expressão de quando em quando equivale a de vez em quando, ok? Ele faz essa afirmação. A 2, ó. Na segunda estrofe, a palavra após poderia ser substituída por depois de, ok? É uma outra afirmação. Terceira, o cartão ao qual se referiu o lírico na terceira estrofe é o cartão utilizado para registrar o que? O horário de saída e de chegada do trabalho, ok? E a quarta, a terceira estrofe é iniciada por uma conjunção que indica condição, né? Aí ele quer saber qual dessas afirmativas são corretas. Pessoal, todas elas são corretas, ok? Todas elas estão corretas. Seria a letra D, a letra E, beleza? Todas elas seriam corretas. Nós temos a 12ª questão, ó. Nós vamos ter na 12ª questão esse texto aí, certo? Esse textinho. E uma questão aí do Colégio Militar, que diz o seguinte, ó. Marque a alternativa correta em relação ao texto 2. Qual seria a questão correta? Seria a letra D, ó. A cor branca conota paz, né, no mundo inteiro, né? É um símbolo universal.
A bandeira branca, ela sempre vai simbolizar o que? A paz. Certo? 13ª questão. Nós vamos ter uma partezinha do box aí, ó. Pegue o estoque da paz, o estoque de paz que você ainda tem em sua casa e use no trânsito. Use na fila do banco, use no elevador, use no futebol, né? O autor do texto utilizou verbos no imperativo. Para quê? Ele utilizou os verbos no imperativo para estimular o receptor, ou seja, aquele que está lendo ou escuta, né, a se valer da paz para a melhoria do mundo. Seria a letra C. 14ª questão. Sobre o uso da conjunção no texto, assinale a alternativa errada. Certo? Qual seria a alternativa errada? Seria a letra D de dado, porque quanto mais você usa, mais você tem. Seria a conjunção expressa por uma relação de alternância. Seria essa a questão aí errada. Na 15ª questão nós vamos ter esse textozinho da paz aí, certo? E a gente vai ter as questões que a gente vai passar logo para as questões, até para o vídeo não ficar muito longo. Diz o seguinte, ó. Diz o seguinte. Releia o verso abaixo, ó. Uma bomba sobre o Japão fez nascer um Japão de paz, certo? Desse trecho despreende-se uma relação de quê? Uma relação de fato, consequência, né? Aconteceu determinada coisa e a consequência foi essa. 16ª. O que de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão. Seria o que? Seria a letra C, seria a comparação. Ele está comparando a questão de encher de paz como um vento de um tufão. Certo? Seria a letra A, né? A letra A, comparação. 17ª. Leia os versos a seguir. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Certo? Eu pensei em mim, eu chorei por ti, eu pensei em nós. Eu pensei em ti, desculpa, eu chorei por nós. Né? Sobre esse verso, é incorreto afirmar o que, pessoal? O que é incorreto afirmar? Que seria uma oração composta por subordinação. Essa parte ainda nós veremos essa questão das coordenações, ok? Vamos lá. Né, então você marca só a letra B aí e depois a gente vai ver essa partezinha aí, certo? Né, vamos fazer um vídeo só para essa questão das subordinações. 18ª questão. Assinale a sequência correta no que se refere à classe gramatical da seguinte dos vocábulos presentes. Já, me, jamais, sobre e cais, né? Seria o que? Seria a letra B de bola, ó. Certo? Advérbio, pronome, advérbio, preposição e substantivo. Certo? 19ª questão diz o seguinte. Marque a opção em que só não pertence à mesma classe gramatical nos versos. Seria a letra o quê, ó? Seria a letra D de dado, né? Seria a letra D de dado, né? E a gente termina por aqui, beleza? Pessoal, não esqueçam, certo? Estudem, né? Leiam um livro, tem uma explicaçãozinha bem legalzinha, bem tranquila lá. Nós faremos um vídeo para poder explicar sobre coordenação e subordinação, beleza? E a gente vai colocar nossas atividades em dias, tá bom? Valeu, abraço para vocês, até mais.